Renato, vamos contar a história da Transparência Internacional. Vamos lá. Essa ONG foi criada, anos atrás, quer dizer, quem são os maiores financiadores? Governos e empresas. Um dos principais governos que financia a Transparência Internacional, o governo dos Estados Unidos. Uma das principais empresas, a Siemens, que foi atingida lá em escândalo de corrupção, a gente até falou sobre isso ontem. Bom, os Estados Unidos colocaram na sua estratégia de segurança nacional usar o combate à corrupção como uma arma de guerra contra os seus rivais estratégicos. O Brasil foi apontado como um rival estratégico dos Estados Unidos. Como é que você derruba o Brasil? Você não pode fazer uma guerra contra o Brasil como se faz uma guerra contra o Iraque, porque o Brasil não é um país de terroristas. Você não pode fazer uma guerra contra o Brasil como se faz uma guerra contra a Líbia, porque o Brasil não tem o Gaddafi. O Brasil é uma das grandes democracias do mundo. Então, o que eles inventaram? Então precisamos dizer que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. E eles fizeram exatamente isso. A Transparência Internacional fez rankings lá atrás, na época dessa senhora aí, dizendo que os 2 maiores casos de corrupção do mundo eram o governo da Ucrânia pré-Zelensky e eram a Petrobras. E aí eles colocaram em marcha esse tipo de ação, usar a corrupção como instrumento de guerra híbrida contra os países que eles queriam atingir. Houve um golpe de Estado na Ucrânia e houve um golpe de Estado no Brasil, motivado pelo combate à corrupção. A Transparência Internacional atuou colada à Lava Jato para que, por exemplo, para que a Petrobras fosse condenada a pagar multas para os acionistas lá nos Estados Unidos. Então, o dinheiro saiu da Petrobras e foi para fora. A Transparência Internacional receberia, e só não recebeu, porque isso foi barrado pelo Alexandre de Moraes, boa parte da grana da Fundação Dallagnol. Né? A fundação que o Deltan Dallagnol iria criar, o dinheiro iria para essa fundação e também para a Transparência Internacional, que era sócia da Lava Jato. A Operação Greenfield, embora não seja Petrobras, também estava no contexto da Lava Jato. Então, boa parte dos recursos da leniência da Operação Greenfield também iriam para a Transparência Internacional. A Transparência Internacional tinha um diretor, o Joaquim tem falado aqui com frequência, chamado Josmar Verilo, que queria indicar que vinha do setor de papel e celulose e estava dizendo o seguinte: olha, JF, vocês ergueram aí uma fábrica de papel e celulose, vocês vão ter que vender para a empresa XYZ. Quer dizer, então, eles estavam atuando, inclusive, dizendo o seguinte, quer dizer, para onde teria que ir o butim da guerra contra o Brasil? A Lava Jato foi uma guerra contra o Brasil. Né? A Lava Jato desempregou mais de 4 milhões de brasileiros. A Lava Jato fez com que a participação do trabalho na renda nacional fosse a menor em muitos anos. A gente mostrou isso ontem, né? Então, a Lava Jato foi uma operação de destruição da economia brasileira e da renda dos brasileiros. A diretora da Transparência Internacional celebrou o sucesso da Lava Jato com esse bonequinho do Lula. É possível, inclusive, quer dizer, que na concepção daqueles bonequinhos do Lula presidiário houvesse a inteligência da Transparência Internacional. Então, agora, quando o Toffoli, na verdade, está dizendo que a Transparência Internacional tem que ser investigada por sua participação nessa guerra criminosa contra o Brasil, que tirou pelo menos uns 500 bilhões do PIB brasileiro, ou até 1 trilhão, eu usava essa cifra, essa investigação chega em excelente momento. Né? É importante que ninguém tenha medo. E como tem dito os juristas aqui, do que eles têm medo? Eles não são transparentes? Né? Por que todo mundo pode ser investigado, menos a Transparência Internacional? Então, parabéns ao Toffoli, parabéns a todos que estão dando apoio a essa situação. E olha, o Toffoli atirou na Transparência Internacional e acertou na Globo.
acertou na CNN, acertou no Estado de São Paulo, acertou na Folha. Então, a gente percebe que esta imprensa também estava associada à guerra contra o Brasil, chamada Operação Lava Jato.